Meu nome é Tamires Nápoles, sou fisioterapeuta há 10 anos, trabalho com pilates, abdominal hipopressivo e com reabilitação. Hoje eu vou falar a respeito de diástase. O que é a diástase? A diástase, ela é o afastamento dos feixes, eu peguei o lápis para explicar para vocês, dos feixes do músculo reto abdominal. Durante a gestação, existe esse afastamento, porém é fisiológico, é normal. Porque o útero vai crescer, o neném vai crescer, então precisa de espaço. Então, na gestação é normal isso acontecer. Porém, no pós-parto tem que voltar. Mas o corpo tem até 2 anos para isso, tá? Depois de 2 anos, se tiver um afastamento maior de 3 centímetros, é considerado diástase. Menos que isso, não, tá? Porém, antes de 2 anos, se a mulher quiser fazer um tratamento para voltar mais rápido, pode, não tem problema, tá? A pessoa com diástase, ela vai ter aquela barriga mais protusa, aquele estômago alto, pode sentir uma lombalgia, uma dor na região lombar e ter vários outros problemas, tá? É uma das causas também desses músculos não voltar depois da gestação. É o que? É o aumento da pressão intraabdominal. A pressão intraabdominal, ela é normal, porém, quando ela está aumentada, ela traz algumas consequências, como a diástase, hérnia umbilical, dor na região lombar, infecções de urinas de repetição, hemorroidas, refluxo, entre outros vários problemas. Então, em muitos casos, quando a gente consegue normalizar essa pressão intraabdominal, automaticamente os músculos retornam, diminui aquele afastamento, tá? Como que eu sei, Tamires, que eu tenho diástase? Existe um exame clínico para isso. Pode fazer ultrassom, tomografia, porém tem um exame clínico para isso, é facilmente identificado. Como que é feito? Pede para o paciente, o cliente, deitar em decúbito dorsal com a barriga para cima, e você vai pedir para ele fazer uma flexão, uma leve flexão com o tronco para frente. Você vai pegar os 2 dedos, vai colocar na região da linha alba, aqui no meio, e vai pedir para ele fazer aquela flexão do tronco. O que acontece? Então, os músculos estão aqui. Você vai colocar os 2 dedinhos lá. Quando a pessoa faz a flexão do tronco, os músculos, eles têm que o quê? Se aproximar e automaticamente vai expulsar os dedos, certo? Porém, se a pessoa faz aquela flexão e o dedo continua os músculos não conseguem empurrar, continua lá afundado, tá vendo? Continua num buraco, como se tivesse um buraco mesmo, essa sensação. Acima de 3 centímetros é considerado diástase. Então, o que você pode fazer? Medir os seus dedos, igual esses meus 2 dedos têm 3 centímetros, tá? Então, se eu faço o teste e os 2 dedos, eles ficam lá, o músculo não consegue empurrar, já é considerado diástase, porque já tem um pouquinho mais de 3 centímetros, tá? Então, ele vai fazer em toda a linha alba, supraumbilical, na região da cicatriz umbilical, infraumbilical, e vai fazendo esse teste, tá? Então, como eu disse, acima de 3 centímetros é considerado diástase. Como eu trato a diástase? Com o abdominal hipopressivo. Porém, tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas hoje em dia querendo fazer esse tipo de exercício assistindo aulas pela internet. Mas é um método muito complexo, por incrível que pareça. Existem contraindicações, então tem que tomar cuidado. Muitas pessoas acham que esse método, o principal dele é o vácuo, é a sucção do abdômen, e não é, tá? É a menor parte. Então tem pessoas que durante a aula não faz nenhuma vez o vácuo e tem o mesmo resultado. Por quê? Porque o vácuo, para que serve o vácuo, a sucção? Para alongar o diafragma, para relaxar as cúpulas diafragmáticas. Então não é ele o principal, não é ele que vai fazer normalizar a pressão intraabdominal,
não é o vácuo que vai diminuir o perímetro de cintura, tá? Esse método, ele não emagrece, ele vai diminuir o perímetro de cintura porque ele vai normalizar a pressão intraabdominal, que automaticamente, com isso, vai diminuir também a diástase, tá? Até hoje eu atendi pessoas com diástase de no máximo 6,5 cm e todas elas eu consegui fechar apenas com o hipopressivo, tá? Tem um colega que já conseguiu fechar diástase de 9 centímetros. Porém, caso aconteça de não conseguir fechar, que comigo até hoje não aconteceu, mas pode acontecer, né? Ou eu posso avaliar e ver que tá demorando o processo, existe outro tratamento que eu faço também, que dentro da fisioterapia, tá? Eu utilizo taping, eu utilizo tração cíclica, alongamento cíclico da fáscia, enfim, tratamento mais manual, que dá para fazer em conjunto também. O último caso, gente, é a cirurgia. Por quê? A cirurgia, o médico vai amarrar lá os músculos. E o que acontece? O nosso corpo, ele é todo interligado. Existe uma fáscia que ela é onipresente no nosso corpo. Então, quando ele amarra aqui, o que acontece? A fáscia, ela é ligada na linha alba, ela é ligada nas vísceras. E também é ligada na coluna. Então, tá tudo interligado. Então, quando é feita aquela cirurgia, automaticamente, então a linha alba tá aqui, é feita a cirurgia, a coluna tá aqui. Então, quando amarra, puxa tudo. Puxa tudo, não é só a linha alba. Nosso corpo tá todo interligado. Então, vai aumentar a pressão lá na coluna. Isso pode gerar uma lombalgia, uma até mesmo, no pior dos casos, uma hérnia, uma protusão discal. Então, a cirurgia é em último caso. Tem que tentar o que for preciso antes da cirurgia, tá? Devido às consequências. Toda cirurgia tem uma consequência, né? Então, tentar ao máximo recuperar, voltar os músculos de outra forma. Claro, não conseguiu, pode acontecer. Aí sim, né? Mas tentar um tratamento clínico mais conservador, tá? Eu acredito que eu tenha esclarecido todas as dúvidas. Deixa eu dar deixa eu ler aqui a respeito das perguntas que vocês fizeram para mim. Então eu acredito que eu tenha respondido tudo, mas qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. O meu Instagram é @tamirisnapoli. Envia mensagens para mim por inbox, eu passo meu WhatsApp, eu estou à disposição, tá bom? Obrigada!